Então você fez uma venda de put e não sabe como manejar o seu trade que está em aberto? Então eu vou abrir o jogo para você sobre como fazer um manejo correto na venda de put. Como você fazer a rolagem, como você fazer o encerramento da sua posição, o que vale a pena, quais são as métricas. Eu vou entrar em detalhes sobre os 4 principais cenários para você olhar para a sua posição e saber exatamente o que fazer com a sua posição. Então me acompanhe até o final desse vídeo para você saber como fazer o manejo correto da sua venda de put. Vamos embora então. Fala, amigo trader, beleza? Quem fala é o Felipe Figueira. Meu foco sempre é encher sua mente de conhecimento e seu bolso de cada vez mais dinheiro. Esse é um tema que muita gente tem dúvida, porque a pessoa ela vê, poxa, venda de put, muito interessante, vou criar uma renda recorrente, só que não sabe quais são as métricas para você sair da sua venda de put, e se vale a pena você realmente ser executado. Então, é bom você ficar muito atento nesse vídeo para você saber como fazer esse manejo correto. São técnicas utilizadas não só no mercado brasileiro, mas no mercado americano também. Então, siga esse passo a passo para você saber exatamente o que fazer em relação à sua venda de put. Primeiro, o que é a venda de put? A venda de put, você faz a venda de uma opção de venda. O que isso significa? Você tem a obrigação de comprar o ativo caso ele caia abaixo do strike. Então, esse vídeo vai ser um vídeo mais técnico, eu vou te mostrar como fazer o manejo dessa venda de put. Através da venda de put você consegue criar uma renda recorrente, então é o tipo de operação iniciante para quem está começando no mundo das opções, só que tem riscos indefinidos. Então, por conta desses riscos indefinidos, o nosso manejo e a nossa gestão de risco ela tem que ser muito afinadinha. Primeiro ponto é, não entre numa operação de venda de put se você não souber como fazer o manejo, porque é muito arriscado, já vi muitos casos por aí de pessoas menos 400%, menos 500%. A put, quando você está vendida, ela consegue tomar proporções muito grandes, ao contrário da compra da put, entendeu? Então você tem que ficar muito atento nisso. Caso o ativo caia, você pode perder muito dinheiro se não souber fazer o manejo. Mas eu vou te falar um negócio, esse manejo é super simples, já que a venda de put é somente uma posição. Então se você me acompanhar direitinho, você vai conseguir fazer. Nosso objetivo na venda de put é fazer um trade, é ganhar um crédito enquanto a ação estiver acima do nosso strike. Então, nosso objetivo é justamente que ela caia um pouquinho, o que for, mas ela suba ao longo do tempo. Então, por isso que é bom fazer venda de put em ativos de valor, beleza? Outra recomendação é você não levar ela para o vencimento, buscar não ser exercido. Se você seguir essas técnicas de rolagem, você não vai ser exercido e é bom ficar atento, né, nas datas do vencimento também. Outra questão também é você sempre fazer venda de put fora do dinheiro, ou seja, não faça venda de put no dinheiro, né, no preço que está, e também não faça dentro do dinheiro. Então, se você seguir um delta 16, que dá um desvio padrão aproximadamente, você consegue estar seguro aí na sua venda de put. Dada essa pincelada principal sobre venda de put, como você faz para ganhar dinheiro e tudo mais, agora vamos falar sobre os manejos na venda de put, tá? Eu vou utilizar aqui uma opção fictícia, né, que é Petri W20X, que está custando R$1 e Petrobras está a R$30. Então todos os cenários vão ser em cima dessa quantificação, né, dessa put custando R$1 e Petrobras a R$30, e a gente vai para todos os cenários, Petrobras subindo, Petrobras onde está, Petrobras caindo e caindo muito. Então, a gente vai falar sobre todos os cenários para você saber exatamente o que fazer com a sua venda de put. Então, isso que está na tela, por exemplo, é uma operação de venda de put. Observe como no meio ali você tem o preço da ação, por exemplo, Petrobras a R$30, e você tem uma put fora do dinheiro, ou seja, ele está abaixo do preço da ação atual, a R$27, te dando um crédito de R$1. Então, assim, quando você faz uma venda de put, você ganha um crédito, você coleta um crédito, como se você fosse a seguradora, beleza? Então, fazendo isso, estando sempre fora do dinheiro, você dá espaço aí para a ação movimentar para baixo também, e mesmo assim você tem uma taxa de lucro muito alta. Então, com isso em mente, a gente vai para o nosso primeiro cenário. O primeiro cenário é caso a ação da Petrobras esteja acima do nosso strike. Então, recapitulando, o nosso strike é 27, no momento que a gente lança a nossa put, então a gente só vai vender essa put nos 27, e sempre que tiver acima dos 27 o preço da Petrobras, não há nada a se fazer. Então, nesse primeiro cenário, nada a se fazer. Na verdade, bem pelo contrário, a gente tem que estabelecer uma meta. A recomendação de uma meta de uma venda de put é entre 50% e 65%, né? Porque se você não sabe, quando você vende essa put, por exemplo, a R$1, ela vai decaindo, já que uma opção, ela vai perdendo valor extrínseco conforme o tempo vai passando. Então, esse R$1 pode chegar a 50 centavos, 40 centavos
centavos, aí você encerra a sua posição, por exemplo. Então, a partir disso aí, você consegue ver que acima do strike, ela com certeza vai estar perdendo valor ao longo do tempo e você vai estar ganhando dinheiro com a sua venda de put. Então agora vamos falar sobre o manejo na venda de put nesse segundo cenário. Vamos supor o seguinte, em que a ação da Petrobras ela vem caindo, 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 e ela chega no preço que você vendeu, né, o preço do strike que você vendeu a sua put. Né? Como é uma posição só, é mais simples de você realizar. Mas entenda o seguinte, no momento que a sua put ela é atacada, ou seja, ela é breached, no momento que chega o preço ali, você tem que pensar o seguinte, preciso de mais tempo. Você tem que, então, rolar a sua posição no tempo. Então, se está faltando 10 dias para vencer, você vai procurar uma lá de 35 ou 30 dias úteis para você ganhar mais tempo. E quais são as vantagens de você fazer isso? Rolar no tempo a sua put, né? Fazer uma rolagem na put. É você aumentar o seu break-even, já que você vai coletar mais crédito, né? Você vai ter um espaço maior para a ação andar, né? Não necessariamente passando ali no seu strike, significa que você vai estar tendo prejuízo já, né? Você vai aumentar o seu break-even, porque você vai estar mais no tempo, né? Então você vai ter mais conforto aí na sua posição e você ganha tempo também da posição, quem sabe, subir novamente. Então, essa é a primeira linha de defesa. Então, caso a ação chegue ali no preço do seu strike, da sua put, o correto manejo de opção da sua venda de put é você fazer essa rolagem no tempo para você ganhar mais tempo e aumentar o break-even. O terceiro cenário, então, é caso ela tenha passado do seu strike, beleza? Então, se ela passar do seu strike, você tem que pensar o seguinte, bom, ela está vindo para baixo, a ação está vindo para baixo, eu tenho que me proteger. E como você faz para se proteger nesse cenário, tá? Você tem que olhar o seguinte, caso o preço da ação ele supere ali os R$27, a ação continue caindo, esse terceiro cenário é um cenário que você tem que tomar uma decisão mais agressiva para proteger a sua posição. E o que você faz nesse terceiro cenário? Muita gente recomenda coisas intermediárias, mas eu entendo que quando passa, e passa bastante o nosso preço do strike da nossa put, a gente tem que fazer uma inversão da nossa estratégia. Então é o seguinte, a gente vai estar lançando uma call num preço dentro do dinheiro. Então a gente vai estar criando basicamente o famoso short gut, que é parecido com o short strangle, né? Então a gente vai estar adicionando uma posição de call nessa equação aí para fazer o manejo da sua venda de put. Então a gente vai transformar uma venda de put numa venda de strangle, né? Afinal de contas, a gente pode colocar dados aí, por exemplo, caso a sua put seja atacada, você vai ter aproximadamente aí 70 centavos de prejuízo, você tem que certificar que essa nova call que você for vender tem que ser um crédito maior do que você está tendo de problema na sua put, entendeu? Só que o primeiro passo, antes de mais nada, antes de fazer essa inversão, é você levar para um próximo vencimento. Isso é fundamental na venda de put. Então, o correto manejo da venda de put é sempre você olhar para o próximo vencimento, rolar no tempo. Essa é a rolagem certa, o manejo correto na venda de put. Feito isso, você consegue estar vendendo uma call também nesse próximo vencimento, tá? Para você criar um strangle vendido. Dessa forma, você coleta novos prêmios e você não fica no prejuízo, tá entendendo? Então, o correto manejo faz você transformar uma posição que ia ser perdedora em uma posição ganhadora. E o quarto cenário é caso realmente você não veja a alta na ação, caso a volatilidade suba ou você não armou a posição no momento correto, você vai ter problema na sua put, a sua posição. Eu recomendo que você zere ela caso você tenha o dobro do seu crédito no negativo. Então vamos dizer assim, você vendeu a sua put a R$1, então caso essa put ou a posição no geral esteja te dando prejuízo total de R$3, ou seja, você 3 menos 1, 2, então 2x. Caso isso aconteça, você estopa, sai da posição e vai montar outra. Entenda o seguinte, existe uma coisa chamada gestão de risco. Uma recomendação, por exemplo, de gestão de risco que você está vendo aí na tela, é caso você faça uma venda de put no delta 16, ou seja, você tem um desvio padrão aí para você ganhar, o que equivale a 84%, né? Então você tem essa porcentagem, né, de chance de sucesso e que você ganha meio, ou seja, você vai zerar a sua posição em meio, ok? Caso ela venha na posição contrária, você vai perder 2 unidades. Então, com esse risco-retorno, você tem um edge positivo. Se essa matemática for confusa para você, entenda o seguinte, você lançando put no delta 16 vai te dar um lucro sempre positivo ao longo do tempo, beleza? Então, com isso aí em mente, você faz o correto manejo na sua venda de put, já sabe todos os cenários, se tiver acima do seu strike, deixa rolar, se chegou no seu strike, role no tempo, e caso tenha descido realmente abaixo do seu strike, transforme no strangle,
ou, em último cenário, caso realmente o papel continue caindo, você vai zerar a sua posição, um stop loss, para que você tenha mais conforto e ganhe mais do que perca. Esse que é o nosso objetivo como trader. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para mais vídeos sobre opções, como ganhar dinheiro no mercado na Bolsa de Valores, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu!